Programa Manhã Viva, começando na nossa TV Canção Nova Portugal. Já quero acolher quem está em casa com muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa. Estaremos juntos nesse dia de hoje para conhecer um pouco mais da história do Padre Abílio Correia, o apóstolo da Eucaristia. É o tema do nosso programa de hoje. Vamos conhecer a vida desse servo de Deus que tem um papel e uma missão, teve uma missão tão importante na Igreja de Portugal. Você já ouviu falar do Padre Abílio Correia, o apóstolo da Eucaristia, que foi tão importante para os portugueses, para a Igreja em Portugal? Também nos diz a história que foi ele que, num contexto de grande perseguição republicana à fé e à igreja que peregrina em Portugal, deu início aos congressos eucarísticos em Braga e em Portugal. Olha que bonita a história desse servo de Deus. E hoje quem está comigo aqui para falar desse padre tão importante é o cônego Avelino Marques, o Padre Avelino. Bem-vindo, Padre. Obrigado Bom pelo vosso convite. Bom dia. Uma alegria receber o senhor aqui, uma honra para nós receber o senhor aqui no nosso programa Manhã Viva. Também para nós é uma alegria muito grande continuarmos a dar a conhecer, como dizia, essa figura tão importante e tão atual, com um testemunho de vida tão presente para os nossos dias, como o servo de Deus, o Padre Abílio Gomes Correia. E como vocês já viram, né, nós teremos aí muita coisa para aprender, muita história para conhecer. Só se ama aquilo que se conhece. Então, nós vamos aprender a amar este servo, o Padre Abílio, também a pedir a sua intercessão, conhecendo a sua história. Mas antes de nós começarmos, nós vamos para o nosso momento de oração. E quem vai nos orientar hoje, né, é o Padre. Agradeço também por essa oportunidade e neste momento de oração gostaria de propor três breves trechos ou textos escritos pelo servo de Deus, o seu Padre Abílio, que hoje aqui evocamos neste programa, dentre muitos outros que ele escreveu durante anos e anos seguidos, mensalmente, na proposta da adoração eucarística mensal que ele fazia para todos os núcleos que estavam agregados à devoção eucarística em São Mamede d'Este, ou a partir de São Mamede d'Este, e porque são textos muito pequeninos, mas muito densos e muito significativos. Sim. E eu iria propor aqueles que nós escolhemos também para a pagela de oração da causa, na qual também invocamos, se essa for a vontade de Deus, que nos conceda a honra de haver reconhecida a sua santidade nos altares das nossas igrejas. Pode ser? Pode ser. Muito bem, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Considero que estou diante do meu Deus. Na divina hóstia que meus olhos contemplam está o Criador de tudo quanto existe, o Senhor da vida, o meu amantíssimo Jesus, tão real e tão perfeitamente como está à direita do Pai no céu. Jesus, meu Deus, eu vos adoro presente no Santíssimo Sacramento do vosso amor. Graças vos sejam dadas, meu bom Jesus, Pastor eterno, porque vos dignastes sustentar-nos a nós, pobres desterrados, com o vosso precioso corpo e sangue. Ó Jesus, ofereço-vos o meu pobre coração em reparação dos meus pecados. Elevo até vós a minha oração e suplico-vos, por intercessão de vossa Mãe Santíssima, que sempre inundeis a minha alma com a abundância das vossas graças. Ó meu Jesus, mostrai-me o vosso sagrado coração cheio de mil belezas e encantos, para que cada vez mais me sinta atraído ao vosso amor. Que eu penetre bem no fundo mistério da Eucaristia, para vos dar todos os louvores a que tendes inegável direito. Não deixeis de projetar sobre mim, através do véu que vos encobre, as luzes e graças de que preciso para ter o verdadeiro espírito de fé, piedade e amor.
Não me deixeis sair de junto de vós, sem levar o meu coração todo inflamado do vosso amor e a minha alma toda desejosa da vossa companhia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Padre, vamos sentar na nossa sala de estar aqui para nós conversarmos então com quem está em casa, nos acompanhar nessa manhã. Vamos conversar então sobre o Padre Abílio, mas antes nós gostaríamos, né, de conhecer um pouquinho mais do senhor, que está dizendo que o senhor é cônego, né? Sim. O senhor estava explicando aí a diferença, né? Sim, é apenas um título de uma missão específica que é confiada a alguns sacerdotes nas dioceses que têm os cabidos nas catedrais. Portanto, não acrescenta absolutamente nada ao sacramento da ordem enquanto padre, mas significa que pertence a um grupo de sacerdotes responsáveis pelo serviço da catedral, na liturgia e na dinamização cultural, e até há bem pouco tempo também que exercia a missão de ser conselheiro do Sr. Bispo para os assuntos que ele entendesse necessários. Portanto, é apenas uma missão, não acrescenta nada ao sacramento da ordem recebido na ordenação sacerdotal. É um sacerdote de Cristo, né, Padre? Exato. Então, aqui está dizendo que o senhor é o vice-postulador da causa de beatificação do servo de Deus, né, Padre Abílio, e pároco de São Mamede d'Este, em Braga, né, Arquidiocese de Braga, presidente da Comissão Arquidiocesana para o Desenvolvimento Humano Integral, vigário episcopal da Arquidiocese de Braga. Sim. Nós gostaríamos São tarefas, enquanto sacerdote diocesano, tenho esta missão de pároco em 2 comunidades, São Mamede d'Este, desde há 3 anos esta parte, e também São Miguel de Gualtar, que é vizinha, onde era já pároco antes, portanto, desde 2016, digo. Sim. Para além disso, como membro também do Cabido, tenho a responsabilidade das celebrações da Semana Santa em Braga, presidindo a comissão que integra todos os promotores das celebrações da Semana Santa, da Quaresma, Semana Santa e Páscoa na cidade de Braga. E desde julho último também, depois de ter participado também do Departamento da Juventude na preparação para a Jornada Mundial, agora é uma nova etapa e o Sr. Arcebispo pediu-me de facto que ficasse com esta comissão, que talvez para ser mais fácil as pessoas entenderem, é uma comissão que tem representados todos os departamentos da pastoral social, desde a Caritas ou a Caridade, a Pastoral da Saúde, a Pastoral Prisional, os centros sociais e paroquiais, as conferências vicentinas, a Pastoral Prisional, enfim, a Pastoral das Pessoas com Deficiência, todos os departamentos que estão de alguma forma relacionados com a promoção da dignidade humana em todas as dimensões e em todas as etapas da vida. A messe é grande, mas poucos são os operários, né? Sim, bom, mas vou contando também com bons colaboradores, né? Não só na paróquia, ou nas paróquias, como também na preparação da Semana Santa e nesta comissão que depois em cada departamento tem também uma equipa responsável. No fundo, a minha missão é coordenar todos estes serviços e ser a disponibilidade quando o Sr. Arcebispo não pode estar presente, também pela multiplicidade de tarefas, de estar presente no acompanhamento desses mesmos departamentos. O senhor poderia contar para nós, Padre, um pouquinho da sua história, da sua vocação sacerdotal? Como é que o senhor foi chamado? Posso partilhar. Portanto, eu sou filho de pais imigrantes, na altura em França, por isso nasci aí em Clermont-Ferrand. Muito novo ainda, vim para Portugal com a minha família, que veio de vez no ano de 75, 76, nessa época. De uma família cristã, que vive os valores cristãos, a participação na vida da comunidade. Tenho também um tio que é sacerdote, já mais avançado na idade, 30 anos do que eu, e portanto isso fez também despertar em mim, sem explicar muito bem, é a mão de Deus que nos vai falando na nossa história e no concreto da nossa vida, despertou em mim este desejo de ir até ao seminário. E fui com entre os 11 e 12 anos, fiz a experiência já do seminário menor. Bom, com esta inspiração interior, mas sem grandes certezas, é lógico, isto é, o tempo do seminário foi também essa oportunidade, não só de conhecer mais profundamente
a vocação sacerdotal, o que significa ser sacerdote, e ao mesmo tempo também ir discernindo se essa era a vocação de Deus para mim e preparar-me, no caso da resposta ser sim. Portanto, foi um percurso que fui vivendo nos seminários de Braga, e com o avançar do tempo e conhecendo de facto, fui percebendo que esta era a vocação que Deus me convidava, e por isso o meu sim a esta vontade de Deus, que é aquele que sabe como melhor realizarmos a nossa própria vida. Que bonito, padre. Foi muito novinho, né, para o Sim, seminário. claro, ainda não com a certeza de ser padre, não era isso, mas de querer fazer essa experiência, essa descoberta, que com o tempo me fez perceber que era esta a minha vocação. Em que momento da vida do senhor conheceu o Padre Abílio? A sua história assim, se cruzou com a dele? Bom, eu não o conheci pessoalmente, porque ele faleceu um pouco antes até de eu ter nascido, 6 anos. Mas comecei a ouvir falar dele já no tempo de seminário, até porque o anterior pároco, a quem eu sucedi em 2020, o cônego António Neiva, que esteve na paróquia desde meados da década de 90, era professor também no seminário e na faculdade na área da liturgia e dos sacramentos, e começou também a dar-nos a conhecer muito desta história, que era ainda muito vaga, conhecia muito pouco, tenho que o dizer, mas a partir daí foi despertando também a curiosidade para conhecer melhor esta figura, que às vezes é quase como sempre os santos da terra, nem sempre são os mais conhecidos, mas que despertou para conhecer um pouco melhor. E agora, claro, ultimamente também com a responsabilidade de pároco, aí sim tem sido um conhecimento muito mais profundo, até porque não só por aquilo que possa ser o meu trabalho de descoberta, mas também a oportunidade que como pároco oferece, que é de escutar muitas pessoas que conviveram com ele, de serem comunicadas muitas graças já que foram obtidas através dele, de pessoas de um pouco de toda a parte e de todo o mundo, que vão telefonando ou escrevendo para o e-mail da paróquia, e portanto é um conhecimento muito mais direto e muito mais profundo, agora sobretudo enquanto pároco. Então o senhor é pároco hoje na mesma paróquia onde o Padre Abílio exerceu, né? Exato. Seu ministério sacerdotal. Exato. A providência o levou para lá, né, padre? Sim, eu acredito muito nisso. Aliás, é um dado da nossa própria missão e da nossa própria vocação. Deus serve-se das mediações humanas para nos fazer perceber o que quer e o que espera de nós, e portanto reconheço também no convite dos nossos bispos, um pouco por onde passei, também esta dimensão de que é Deus que nos chama a desempenhar essa missão. E digo também porque desde 2016 era pároco já na paróquia vizinha, onde o Padre Abílio também foi pároco, mas apenas por um ano, na década de 30, por substituição à morte de um pároco na altura. E, portanto, tinha já essa pequena ligação, não só de vizinhança, mas também dessa pertença da paroquialidade de um ano do servo de Deus em Gualtar, e, portanto, acolhi com toda a alegria também este convite a assumir a paroquialidade de São Mamede d'Este. Sim. E quanto ao Padre Abílio Correia, padre, em que época histórica de Portugal ele se formou? Como é que era o contexto histórico? Ele formou-se no final do século XIX, início do século XX, primeiros anos. Portanto, ele foi ordenado em 1904, ele terá entrado cerca de 12 anos antes para o seminário, em 1892, 93, sensivelmente. Portanto, também com 11, 12 anos, até aí também é uma idade muito significativa, porque era a época ou a idade habitual depois dos estudos primários, havia sempre ali algum tempo que exigia uma preparação mais afincada para a vida do seminário, e, portanto, ele vive o tempo seminário no final da década de 90 do século XIX, primeiros anos do século XX. Sem dúvida, um tempo que a história nos diz, um pouco conturbado para a vida da Igreja, porque é a etapa final da monarquia, início da República, com todos os movimentos que já se faziam aí sentir contra os seminários, contra os seminaristas, contra os próprios sacerdotes, que depois, mais tarde, são mesmo perseguidos de uma forma bastante feroz. E, portanto, é neste contexto
não foi num contexto humanamente ou socialmente favorável para a Igreja que o Padre Abílio viveu, não. Sim. Foi exatamente num contexto em que ser sacerdote ou manifestar essa vontade era alvo de alguma desconsideração social e civil. Mas é nesse contexto que ele vive e percorre todo o tempo de seminário de uma forma exemplar. E por que o Padre Abílio tem esse título, Padre, de Apóstolo da Eucaristia? É curioso, porque esse título é-lhe atribuído também por um sacerdote jesuíta, o Padre Fernando Leite, também um santo homem. Quem conhece a história de Braga do final do século XX sabe todo o trabalho que ele fez nas periferias, sobretudo na pastoral prisional, no acompanhamento dos mais pobres. O Padre Fernando Leite conheceu o Padre Abílio ainda em vida, até porque a proximidade com o apostolado de oração e com os padres jesuítas estava muito vincada na vida do servo de Deus, o Padre Abílio, e portanto ele é o primeiro a escrever um livro. Passado cerca de 10 anos da morte do Padre Abílio, o Padre Fernando Leite escreve uma biografia do servo de Deus, o Padre Abílio, e dá-lhe esse título, Apóstolo da Eucaristia. Eu gosto muito desse título, mas há um outro anterior que eu penso que ainda é mais profundo e que lhe foi dado pelo povo de São Mamede d'Este na sua simplicidade, que é o título de Apóstolo do Santíssimo Sacramento, que está num quadro na sacristia, que foi colocado em 1947 na celebração dos 40 anos de vida sacerdotal do Padre Abílio. Julgo que o Padre Fernando do Leite se terá inspirado aí, porque conhecia esse quadro, mas para não o repetir, deu-lhe o título de Apóstolo da Eucaristia. Embora esse título possa remeter apenas para a celebração da Eucaristia, que já de si seria muito importante. Mas a vida do Padre Abílio não se resumia apenas à celebração da Eucaristia como centro da sua vida. Sim. Porque antes e depois da Eucaristia, a grande parte do seu dia e dos seus dias e noite, também porque era uma pessoa que descansava muito pouco, ele próprio diz cerca de 3 horas era o suficiente do seu descanso. Ele passava muito do tempo na adoração diante do sacrário. Às vezes horas e horas de joelho ou prostrado na adoração ao Santíssimo Sacramento. Portanto, eu julgo que esse título que o povo simples lhe concedeu significa mais, de facto, a sua vida do que apenas o Apóstolo da Eucaristia. Um outro também que é habitual, que é inspirado também na biografia do Padre Fernando Leite, é o Cura de Ars português, portanto também numa vida muito, muito paralela e muito, muito semelhante à do Santo Cura de Ars. Que bonito, né? E o que o senhor poderia nos dizer um pouco assim da origem dele, a naturalidade? Ele era português? Sim, o Padre Abílio nasceu numa paróquia a cerca de 8, 10 quilómetros da cidade de Braga para oeste, Padim da Graça. Sim. E, portanto, viveu aí toda a sua infância, na sua família, que seria uma família também profundamente cristã. Aliás, ele tinha um irmão sacerdote mais velho do que ele, e com cerca de 11, 12 anos vai para o seminário, faz todo o percurso da formação, foi ordenado sacerdote em 1904. Nesse momento, como era habitual, porque havia, ao contrário de hoje, havia mais sacerdotes do que paróquias, ele começa o exercício da sua missão sacerdotal na sua própria paróquia, na colaboração com o seu pároco e alguns párocos vizinhos, numa ou noutra capelania, e em 1907 é nomeado pároco de São Mamede d'Este, onde se manteve até à sua morte, 29 de junho de 1967, dia de São Pedro, tendo apenas aí um pequeno interregno que foi de 1930 a 1938, porque o Sr. Arcebispo lhe confiou uma missão diferente, que lhe custou deixar, porque o separou um pouco toda esta dinâmica e de todo este movimento eucarístico que ele tinha iniciado, mas reconheceu que era importante ser capelão da Misericórdia em Braga, sobretudo para deitar mão à situação do hospital, que estava, com todos aqueles anos antecedentes de perseguição, não só à Igreja, como às instituições religiosas, como eram as Misericórdias,
acabou por ser muito expoliado do seu património e atravessava uma situação financeira difícil. Sim. E, portanto, o servo de Deus, o Padre Abílio, vai nessa missão durante 8 anos, equilibra a vida da misericórdia e aí volta de novo a ser pároco. Curiosamente, e contra algumas daquelas que poderiam ser as expectativas, volta de novo a São Mamede d'Este. Olha que bonito, né? Engraçado ele receber esse título, padre dos paroquianos, né? De apóstolo do Santíssimo Sacramento. Ou seja, os paroquianos conheciam no bem. Claro, muito. A vida, o dia a dia dele, sim, né? Sim, porque ele vivia muito no contacto direto com as pessoas. Era uma paróquia rural, hoje tem cerca de 3.000 habitantes, na altura muitíssimo menos. Mas mesmo assim conhecia todos os seus paroquianos, procurava o acompanhamento espiritual dele, mesmo daqueles que emigraram já nessa fase para o Brasil, para a França, os que entretanto pelo serviço militar, também ao tempo da guerra colonial, se ausentaram da paróquia. Ele procurava este contacto muito próximo com todos eles e até escrevendo algumas cartas referenciando de facto se mantivessem na fidelidade à sua fé em Jesus Cristo. Procurava visitar regularmente os doentes, os que estavam impossibilitados de vir à Eucaristia e à Igreja, cuidava dos pobres, viveu sempre uma vida muito eucarística, muito simples, muito humilde, de muito despojamento, de muito desprendimento. No fundo, uma vida de oblação e de oferta total de si próprio para os seus e aqueles que lhe estavam confiados. E, portanto, isso granjeou-lhe sempre muito a admiração dos seus paroquianos, ao ponto de, no momento da morte, diz o Padre Leite, o Fernando Leite, na biografia, primeira e muito próxima da sua morte que ele escreveu, que foi muito difícil fechar a urna, porque as pessoas não queriam, de facto, despedir-se dele, aclamando-o como santo, portanto, reconhecendo mesmo nele essa vida de virtude e de santidade. E ainda hoje, conversando com as pessoas que contactaram com ele, vemos que passados mais de 50 anos da sua morte, mantêm uma chama tão viva da marca que ele deixou nas suas vidas, que impressiona de veras. Não só nesses, como também nas gerações seguintes, porque foram passando aos seus filhos e aos seus netos, ao ponto de hoje a devoção ao Padre Abílio ser muito alargada e muito comum. O túmulo dele é muito visitado no cemitério paroquial e, portanto, quando não há intenções de Eucaristia, eu celebro sempre pela causa do seu Padre Abílio, e à semana, e é dos dias da semana em que tem mais pessoas na Eucaristia, portanto, ainda hoje é uma marca muito forte que ele deixou, e é esse grande sinal também que nos anima a que seja reconhecida a causa de santidade do servo de Deus, o Padre Abílio. E o senhor percebe que ele tem assim, uma influência nos sacerdotes hoje, ou na formação dos sacerdotes? É um aspecto que temos que aprofundar. Como digo, houve momentos onde, sobretudo na esteira do 3º Congresso Eucarístico Nacional, que se realizou em 1999 em Braga, esteve mais presente. É verdade que o tempo fez esmorecer um pouco, mas queremos de facto reavivar nos sacerdotes e nos nossos seminários, onde o movimento eucarístico que ele lançou em Portugal a partir de São Mamede d'Este sempre esteve muito presente. Queremos que seja uma oportunidade para renovarmos e reforçarmos também esse aspecto, que acho que é fundamental, não só pelo facto de ele ser um sacerdote diocesano e, portanto, viver esta espiritualidade do sacerdote diocesano centrado na Eucaristia, que é um desafio para os dias de hoje e para todos os tempos, teremos que dizer, porque, como ele afirmava e o Concílio sublinhou depois, a Eucaristia é o cume, é a fonte e o cume da vida da Igreja, o ponto de partida e a meta da vida de toda a Igreja e, portanto, da nossa vida pessoal, mais ainda para nós sacerdotes. Que bonito. E para nós também, como comunidade Canção Nova, estar conhecendo a vida desse servo também inspira-nos e vai nos recordando também a vida do nosso fundador, que também nos ensinou isso, né? A Eucaristia é a fonte
da nossa vida e o ponto alto do nosso dia. É isso que eu vou conhecendo a história e recordando também, né? Sim, um aspecto fundamental que o Padre Avilo também viveu de uma forma muito acentuada, de facto, a celebração da Eucaristia como centro gravitacional de toda a vida do seu dia, mas complementado, preparada, como digo, por toda a adoração e também antes e após a celebração da Eucaristia. Porque o Padre Abílio tinha muito presente esta ideia que nós às vezes esquecemos, não é? A Eucaristia e receber Jesus na comunhão é participar da vida do céu. Não é? É participar, é experimentar desde já, sim, nos limites e na fragilidade da nossa vida humana, sim, aquilo que somos chamados a viver na plenitude no céu, que é este encontro e esta comunhão de vida em Deus e com Deus. E, portanto, ele dizia isso muito, quer dizer, vede a Eucaristia como a vossa experiência cotidiana do céu, da vida de intimidade com Deus. E daí também a adoração eucarística, porque prolongar o Jesus acolhido na comunhão, na Eucaristia, na adoração eucarística, era de alguma forma, como ele dizia, é o antegozo, é a antecâmara do céu. Não é? É mais do que estar ali às portas do céu, é experimentar já o céu na finitude da nossa condição humana ainda, que depois viveremos sem qualquer limite, mas que podemos experienciar já. Isto é profundamente evangélico, porque a esperança cristã que Jesus nos traz não é apenas uma promessa para o futuro. Aí viveremos em toda a sua plenitude, sabemos. Mas a vida em Deus e com Deus é desde já, não é? É desde já. E, portanto, a Eucaristia é essa melhor expressão que nós temos para o podermos experimentar e viver no nosso cotidiano. Nós vamos fazer um breve intervalo, Padre. Quem está em casa, quero convidá-lo a fica aí para espera nós voltarmos do nosso intervalo, porque nós vamos continuar conhecendo mais da vida e do ministério sacerdotal tão bonito do Padre Abílio Correia. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta ao programa Manhã Viva na sua TV Canção Nova Portugal e hoje conhecendo a vida e o apostolado, a missão do servo de Deus, Padre Abílio Gomes Correia, que deu início aos congressos eucarísticos em Portugal. O grande apóstolo do Santíssimo Sacramento. Eu gosto dessa expressão, Padre, do Santíssimo Sacramento, que é o que o nosso Deus é, né? Era um apaixonado pela Eucaristia, o Padre Abílio, e cita uma frase aqui do servo de Deus, né, dele mesmo, que ele diz: a Sagrada Eucaristia é a união de Deus com o homem e do homem com Deus. Olha que bonito. Nós estamos aqui à conversa, né, com o padre que está aqui a falar dele, sobre como que ele antecipou, né, padre, assim, a questão da reparação. Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, por que que ele começou a fazer a reparação. O Padre Abílio tinha três grandes figuras inspiradoras para ele. Desde logo o Santo Cura da Ars, com toda a história que ele certamente foi já conhecendo. Depois o Padre São Julião Aimar, que foi o padre fundador dos sacerdotes do Santíssimo Sacramento. Nesta linha não havia nenhuma congregação dedicada ao Santíssimo Sacramento e à adoração eucarística. E, portanto, ele, por inspiração de Nossa Senhora, o padre São Julião Aimar, fundou os padres adoradores. Que o Padre Abílio terá conhecido, não sabemos ainda muito bem como, mas sim, foi uma referência sempre para ele esta obra apostólica eucarística. E depois o Papa São Pio IX, que sobretudo foi também o grande Papa da Eucaristia e que foi para ele uma figura inspiradora.
O Padre Abílio coloca na lateral da igreja um azulejo com o Padre São Julião Aimar e outro do Santo Cura de Ars, e do Papa Pio IX manda fazer uma estátua que colocou na igreja, que depois à sua morte, era tão forte esta ligação, os paroquianos colocam no túmulo, a encimar o túmulo do servo de Deus, o Padre Abílio. Assim como tinha à sua secretária uma imagem do Santo Cura de Ars, que ainda hoje conservamos, graças a Deus, assim como uma relíquia de São Julião Aimar, um fragmento de osso que está também conservado na paróquia. Portanto, esta vida eucarística está aqui bem espelhada. Em 1910 sabemos já que ele tinha algumas agregações do Santíssimo Sacramento presente em São Mamede d'Este. Não só para a adoração eucarística, mas também a adoração reparadora. Porque na perseguição muitas igrejas foram vandalizadas, enfim, os sacerdotes perseguidos, e ele reconhece esta necessidade também reparadora. Sim. Sobretudo, como dizia há pouco na nossa conversa pessoal, o Padre Abílio teve sempre esta convicção. A grande resposta da igreja tem que ser uma vida centrada na Eucaristia. Não é? Isto é o mais evangélico que nós possamos encontrar. Não é? Nós não vamos perseguir quem nos persegue. Nós não vamos combater quem nos persegue. Nós vamos ser fiéis à nossa identidade e àquilo que é o centro da nossa vida. E, portanto, esta vida muito eucarística, ele percebe que é a grande resposta da Igreja. A partir de São Mamede, ele vai lançar, em 1915, a revista mensal O Mensageiro Eucarístico, com diversos textos inspirados noutras publicações, mas todas de teor eucarístico, e sempre com uma proposta mensal, ininterrupta. Só é pena não termos a coleção completa, que um outro número perdeu-se, mas mensalmente ele publicou esta revista para mais de 3.000 assinantes, onde era sempre um ponto assente, uma proposta de adoração, a partir de uma temática eucarística. Portanto, para que os próprios núcleos que iam sendo fundados e foram alargados a todo o país e mesmo algumas das colónias de então, nesta ligação com Portugal, pudessem ter não só um compromisso com a Eucaristia, mas ter material que lhes permitisse também celebrar e adorar a Eucaristia. Sim. Em 1922, talvez não tenha sido o primeiro, mas nesse ano ele vai a um congresso eucarístico a Roma, com o arcebispo de então, e o Dom Manuel Vieira de Matos. No regresso, ele vem tão entusiasmado com o que lá foi vivido, que ele diz ao nosso arcebispo: nós temos que organizar um congresso em Braga. E no ano seguinte, em 1923, ele organizou o primeiro congresso eucarístico arquidiocesano. Se bem que, na altura, Braga era quase o norte de Portugal, exceto a diocese de Bragança. Portanto, Viana e Vila Real ainda eram parte da diocese de Braga. A grande dificuldade na altura era, sobretudo, como custear esse congresso. E ele conseguiu com os seus assinantes da revista. E conseguiu uma gestão tão boa que deu lucro. Dizem então a história que o arcebispo de então, que estava lançado na reconstrução dos seminários, sobretudo o seminário menor, que para o ano também completa um século de existência, que lhe sugeriu que a verba que sobrou, que poderia ser para a ajuda dos seminários. Ele disse: não, esta ajuda será o primeiro passo para organizarmos agora um congresso a nível nacional. E por isso é que nos primeiros dias de junho de 1924, Braga acolheu o grande congresso eucarístico, que foi sem dúvida também essa manifestação da vida da Igreja no seu tempo, como afirmação de que a Igreja não estava a morrer, mas estava a ressurgir, renovada, a partir de todo este movimento eucarístico. E de facto é de sublinhar que, por exemplo, neste primeiro Congresso Eucarístico, para falarmos só de Braga, porque há outros processos de outras dioceses do país, nós tivemos a presença do venerável Bernardo de Vasconcelos, portanto também já com o seu processo bastante adiantado, foi um dos oradores. A Beata Alexandrina esteve presente, também era da nossa diocese. Olha. Portanto, vemos que, de facto, este fulgor eucarístico estava muito presente na nossa diocese e em todo o país. Portanto, foi sobretudo esta lucidez,
e esta antevisão que ele teve, que era, se nós centrarmos a nossa vida pessoal e a vida da Igreja na Eucaristia, a nossa missão decorre. Que é uma mensagem que podemos dizer ainda bem atual para os nossos dias. A nossa conversão pessoal, no sentido de nos transformarmos em pessoas novas em Jesus Cristo, nasce e conflui para a Eucaristia. Toda a renovação pastoral da Igreja, que hoje, a nova evangelização, desde João Paulo II, tantas vezes tem sido referida, eu digo isto como um pouco como uma experiência pessoal. Tenho lido também como pároco e tenho procurado conhecer muitos projetos de renovação pastoral. Julgo que ainda nenhum foi à fonte, e se calhar é um desafio também para os nossos dias que o Padre Abílio nos deixa, que é de centrarmos a nossa renovação pastoral, e a nossa diocese tem procurado fazer isso a partir da Eucaristia. A Eucaristia celebrada, a Eucaristia adorada e depois a Eucaristia vivida no cotidiano da nossa vida. Portanto, penso que é um grande contributo também que o Padre Abílio dá para os nossos dias e para a Igreja do nosso tempo. O padre, mas que riqueza, né? O Padre Abílio organizou o primeiro congresso eucarístico em Portugal e reuniu, dentre os participantes, Beato Alexandrino, o encontro, o encontro Aliás, dos santos, né? Que riqueza. A Beata Alexandrina era já uma das associadas da Agregação do Santíssimo Sacramento. Portanto, ela pertenceu desde 1916, se a memória me não falha, ela estava já inscrita no livro dos agregados do Santíssimo Sacramento. Portanto, todos estes que viviam esta proposta da comunhão diária, da adoração do Santíssimo, que o Padre Abílio propunha, inspirado em todas as obras dos padres sacramentinos, ou do Santíssimo Sacramento. O padre, e agora sobre a causa de beatificação, né? Como que é importante nós, como órgão de comunicação, né, como comunidade de Canção Nova, e também quem está em casa, né, que também depende de cada um de nós, fazer Padre Abílio conhecido, né? Como que está o processo de beatificação dele? O processo de beatificação iniciou em 1997, por proposta dos sacerdotes da zona pastoral de São Mamede d'Este, que propuseram ao Arciprestado e à Diocese, ouvidas que eram as pessoas, os seus paroquianos, que mais diretamente estiveram ali próximo do Padre Abílio e da sua paróquia, reconhecendo esses traços de santidade que as pessoas indicavam, propuseram o processo. Que nesse mesmo ano de 97 a Conferência Episcopal Portuguesa aceitou e, portanto, iniciou todo o processo diocesano. Durante cerca de 8 anos foi todo um processo de ouvir as testemunhas, de recolha dos documentos, dos escritos, da comissão científica, histórica, teológica, trabalhar tudo o que era necessário para a causa. A causa foi enviada para Roma, já neste início do novo milénio, e a partir daí foram requeridos novos documentos, tudo o que era necessário acrescer ao processo. Em 2022 tivemos a graça de concluir todo esse processo diocesano e, portanto, no dia 2 de fevereiro, também um dia muito significativo, um dia mariano também, recebemos a notícia de que a causa tinha sido aceita como válida e, portanto, passou à fase chamada apostólica ou romana, ou seja, é não apenas a Igreja de Braga ou a Igreja de Portugal que reconhece aqui alguns traços de possível santidade, mas é a própria Igreja Universal que neste gesto reconhece na vida e na obra do Padre Abílio a possibilidade de Deus o manifestar na honra dos altares. A partir daí está sendo feito aquilo que é o trabalho último, que é chamada positio, isto é o documento final que faz o resumo de toda a documentação, de todos os testemunhos, de tudo o que foi produzido ao longo de todos estes anos e que procura demonstrar de que forma o Padre Abílio viveu as virtudes cristãs para que, a partir daí, o Santo Padre possa declará-lo venerável.
Acreditamos que, se não for até o próximo Congresso Eucarístico essa declaração, Sim. pelo menos este documento final, após isso, estará nas mãos do Santo Padre nessa altura. Temos vários especialistas da área em Roma a trabalhar para que isso seja possível. Mas, como digo, sempre também nesta alegria, sem querer apressar os ritmos de Deus, mas fazendo tudo o que está ao nosso alcance e não temos descurado esse trabalho. Porque, como nós costumamos dizer, nós não adoramos imagens. Sim. Nós não queremos uma estátua do Padre Abílio na igreja. Sim. Nós queremos que Deus nos fale hoje através dele. Essa é a razão de ser todo este processo. Isto é, se nós reconhecemos uma vida centrada na Eucaristia, em que toda a sua vida pastoral, desde a evangelização à formação da fé e ao exercício da caridade, se inspirou na Eucaristia, Deus certamente que, concedendo-nos o milagre, não só reconhece a beatitude da sua vida, como nos desafia a encontrar nele hoje um modelo também para a nossa vida pessoal e para a pastoral da Igreja. Portanto, estamos nesta fase última daquilo que é o nosso trabalho humano. Claro que depois prosseguiremos sobretudo naquilo que é a divulgação da causa, porque é necessário que invoquemos pela sua mediação o milagre, numa cura, numa dificuldade. Sim. Invoquemos a intervenção de Deus pela sua mediação, para que seja reconhecido como um sinal de Deus também, claro, que nos chega através dele. Por isso também fica este apelo a todos quantos nos ouvem e Sim. também este agradecimento à Canção Nova por esta oportunidade de estarmos aqui a falar, a divulgar, e façam-nos chegar. Sabemos que o Padre Abílio é muito conhecido no nosso país e não só. E o apelo que eu pedi era que, de facto, não só fizessem chegar através do endereço da nossa comunidade paroquial as graças ou o modo como conheceram o Padre Abílio, para nós é muito Sim. importante. Aliás, muito em breve teremos concluída a página na internet da causa. Escolhemos um título muito fácil, apóstolo da Eucaristia.pt, portanto é muito fácil de aceder, para que comuniquem connosco, mas ao mesmo tempo também que se confiem nas vossas dificuldades e nas vossas intercessões pela mediação do servo de Deus, o Padre Abílio, para que Deus nos conceda de facto esse milagre sempre necessário para nos fazer ter a certeza. Bom, nós já temos a certeza Sim, da sua santidade, naquilo que são os relatos e na forma como viveu, mas para que seja reconhecido também como modelo para os cristãos de hoje e para as comunidades cristãs de hoje, neste tempo onde precisamos de redescobrir novamente a importância da Eucaristia nas nossas vidas. Verdade. A cada passo nós encontramos pessoas que se dizem cristãs e que dispensam tão facilmente a Eucaristia. Sim. E já não estou a falar sequer na Eucaristia diária, falo mesmo Sim. apenas na Eucaristia dominical, que deve ser o motor, deve ser o ritmo das nossas vidas. O Padre Abílio fez tanto, trabalhou tanto sozinho, numa paróquia rural, tão pequenina, ele expedia uma revista com mais de 3.000 assinantes. Sim. Em tempos de guerra, por exemplo, onde ele refere isso muitas vezes, as dificuldades económicas que ele teve que ultrapassar, porque, como hoje, a cada passo o papel aumentava muito, encarecia de ano para ano, e ele sempre encontrou tempo para tudo. Sim. Ele sempre encontrou a força para as dificuldades. Ele sempre ultrapassou todos os desafios. Fez tudo o que tinha a fazer. E que tempo é que lhe sobrava quando ele passava horas e horas diante do sacrário? Eu penso que esta é uma mensagem também muito atual que ele nos deixa. Muito. Que nós não devemos desculpar-nos em não ter tempo para ir à Eucaristia. Deveríamos nunca desistir nem deixar de lado o tempo da Eucaristia, porque isso certamente far-nos a viver todo o outro tempo numa forma melhor e saberemos organizar-nos para que haja tempo para tudo. E isso acontecerá na medida em que não dispensamos nunca. Não é? Esse devia ser sempre inegociável o tempo da nossa Eucaristia. O Padre, se calhar hoje também, esses tempos que nós vivemos são tempos que nós precisamos recorrer muito ao Padre Abílio para nos ajudar a reavivar em nós.
porque principalmente depois da pandemia, muitos se afastaram da Eucaristia presencial, padre. Por quê? Porque era possível viver a Eucaristia pela televisão, pelos meios de comunicação. Então, assim, agora como leiga falando, Sim, né? sim. Eu percebo, assim, muito, até entre os familiares, um arrefecimento do amor à Eucaristia, do desejo de ir à missa, de comungar, né? E quando o senhor fala do Padre Abílio, né? Assim, nasce em nosso coração também uma esperança, esse desejo, né? De recorrer à intercessão dele. Sim, como referi também há pouco, de facto, nós precisamos de... Nós deixaremos essa forma de pensar se tivermos presente o que para o Padre Abílio era uma certeza profunda. Sim. A nossa fé cristã não é uma questão de futuro. O céu é já hoje. Na finitude e na fragilidade da nossa vida, nós podemos experimentar o céu. Onde? Na comunhão da Eucaristia. Porque nós podemos encontrar na nossa vida muitos sinais de Jesus Cristo. E encontramos, certamente, nas pessoas, nos acontecimentos, enfim. Mas Jesus Cristo, Ele próprio, onde é que nós o encontramos? Na Eucaristia. É Ele mesmo. Não é um sinal a Eucaristia não é um sinal da sua presença. A comunhão não é algo que nos faz recordar Jesus Cristo. O pão da Eucaristia é o próprio Jesus, que nós comungamos, que vem até nós, Sim. que nós acolhemos em nós e onde fazemos comunhão de vida. O céu é isso, não é? Será esta comunhão plena com Deus e com os irmãos. Sim. Ora, eu em casa ou sozinho não celebro a comunhão com os irmãos. Isso. Eu em casa ou noutro lugar, ou quando vou sozinho, nem que seja a uma igreja, eu não comungo Jesus. Claro, rezo, e isso também é importante, que seja pautado na nossa vida e nos nossos dias, esta oração, esta vida espiritual com Jesus Cristo, que é alimentado na oração. Mas receber Jesus, verdadeiramente, realmente, é uma palavra que o Padre Abílio escreve muitas vezes, realmente. Não é? Isto é, na realidade, é a comunhão. E isso far-nos-á, de facto, nunca deixar de participar na Eucaristia, se fizermos mesmo esta experiência de encontro com Jesus, na comunidade dos irmãos, que é outro aspecto também muito importante, não é? Podemos ter acesso a Jesus por muitas outras formas, mas acolhê-lo realmente e verdadeiramente é na Eucaristia. E por isso, esse é o argumento mais válido para nunca prescindirmos da Eucaristia. Padre Avelino, mas que riqueza que o senhor trouxe para nós, viu? Deus o abençoe, Padre. Já estamos quase no finalzinho do nosso programa, mas ouvindo o senhor, também a gente percebe como o senhor também é um homem profundamente eucarístico. E como as suas palavras tocam o coração, né, de nós, estamos aqui em estúdio, quem está em casa, realmente de vivermos melhor essa riqueza que o Senhor deixou para nós, que é Ele próprio na Eucaristia, né, Padre? Sem dúvida. E este penso que pode ser um bom compromisso para todos nós, na esteira também do próximo Congresso Eucarístico, que vamos celebrar novamente em Braga, sim, no centenário, portanto, no final de maio e primeiros dias de 31 de maio, 1 e 2 de junho do próximo ano. Porque os congressos eucarísticos, e depois temos o Congresso Internacional também em setembro a acontecer. Os congressos eucarísticos não são uma manifestação pública, nem são pura e simplesmente quase um desfile de rua, não é isso. Um evento apenas, um evento, né? Não. A finalidade dos congressos eucarísticos é redescobrirmos a importância da Eucaristia e comprometermos-nos a viver melhor a Eucaristia. Estes são os dois grandes objetivos. Conhecer melhor e viver melhor a Eucaristia. Cada um de nós, pessoalmente, e julgo também as nossas comunidades cristãs, isto pode ser, de facto, um grande objetivo de sempre, mas para acentuarmos nestes próximos meses. Por que não as nossas comunidades falarem, descobrirem, adorarem a Eucaristia? É outro exercício piedoso que nós deixamos muito. Sim.
temos o Sagrado Los Prenes. Aliás, o Padre Abílio foi o grande impulsionador dos Los Prenes. Termino só com essa ideia, se puder ser muito breve. Sim. Na década de 20, dos anos 1920, ele tinha já um projeto que só conseguiu, cerca de 30 anos mais tarde, concretizar, que era que na Diocese de Braga houvesse ininterruptamente a adoração ao Santíssimo Sacramento todo o ano. Porque desde o século XVIII já havia na cidade de Braga, na Quaresma, o Los Prenes todos os dias pelas igrejas da cidade. Ou seja, ele fez um esquema e uma proposta em que todas as paróquias entraram, a cada uma era atribuído um dia onde ininterruptamente, mesmo de noite, havia adoração ao Santíssimo Sacramento. Adoração perpétua, a adoração perpétua, exatamente. São Mamede conserva o seu dia durante todo o tempo, mesmo de noite. E muita gente participa. Fazemos, para além de outros, temos sempre um momento mensal, a cada segundo domingo, de adoração ao Santíssimo Sacramento. Sim. E depois outros momentos, ao longo do ano, nas datas significativas do Padre Abílio, enfim, com as crianças da catequese, com os movimentos do apostolado, também um outro momento mensal de oração interparoquial, e as pessoas estão presentes. Tenho a sensação que na maior parte das comunidades deixamos a adoração eucarística, exceto os Los Prenes, os Sagrados Los Prenes, mas deixamos muito esta proposta da Eucaristia adorada, sim, deste silêncio com Jesus, sim, desta contemplação da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. E penso que é um tempo também de redescobrirmos. Portanto, este grande desafio também que deixa cada um pessoalmente, mas também às comunidades cristãs. Se quiserem, seria bom, inspirados também no servo de Deus, o Padre Abílio, a voltarmos a uma vida eucarística centrada na Eucaristia, na sua celebração, mas também na adoração. Porque isso far-nos-á depois viver, ter uma vida eucarística, sim, no nosso trabalho, na escola, na família, com os amigos. Faremos transparecer e transpirar a Eucaristia para todos os momentos da nossa vida e do nosso dia. Padre, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua participação, por esse programa tão bonito, né, que inquietou-nos tanto. Deus falou muito ao nosso coração. Que Deus abençoe sua missão, Padre, e que seja logo reconhecido, né, o nosso querido Padre Abílio, servo de Deus, seja reconhecido beato. Agradeço também, não só o convite para estarmos aqui hoje e conversarmos, darmos a conhecer o servo de Deus, o Padre Abílio, mas também por todo o vosso trabalho de evangelização no nosso país, concretamente, não é só aqui, mas no nosso país e um pouco por todo o mundo também com a vossa comunidade. Obrigada, Padre. E quem está em casa, vamos ficar com esse programa de hoje a pensar qual foi a parte da fala do Padre Avelino que mais nos tocou, né? Fica aí você em casa com esses momentos ainda recordando, né, tantas coisas que Deus usou do Padre para falar conosco. Que Deus abençoe seu dia, continuação de um ótimo dia para você. Obrigada, nosso benfeitor, graças à sua ajuda que esse programa está no ar. E a Canção Nova está no ar por causa da sua ajuda. Deus abençoe, até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.